E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês. E demorei um pouquinho para postar, né? Mas estou aqui de volta. Bora lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês por que os católicos, né? Nós católicos, podemos e devemos evangelizar. De onde vem esse fundamento, né? Primeiro a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o apostolado leigo, mas só para uma questão de fundamentos, né? Sobre uma questão de fundamento, a gente tem que entender que todo batizado é chamado a evangelizar. Ou seja, todas as pessoas, leigos ou não, né, consagrados, sacerdotes, todos são chamados a evangelizar. Entende-se que só os sacerdotes, né, são os evangelizadores oficiais, mas não é verdade. Na verdade, todos nós podemos evangelizar. Então, eu estou aqui com o catecismo, vamos nos aprofundar um pouco nisso, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês também por que a gente deve evangelizar na internet, né? Por que evangelizar na internet seria importante? Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu vou pegar aqui, então, não sei se vocês sabem, né? Dizendo uma introdução rápida, muito rápida, rapidíssima aqui sobre o catecismo, é que o catecismo contém 4 partes, né? Então, para quem não sabe usar aí, tem 4 partes. Essas 4 partes são interligadas. Elas, vamos dizer assim, um trecho de uma parte vai precisar de outra parte, que vai precisar de outra, e assim por diante. Então, são essas 4 partes que se complementam, tá certo? Depois eu dou não, eu posso dar agora um exemplo prático. Por exemplo, qualquer tema aí que vocês escolherem tem, né, no catecismo. Vou dar um exemplo aqui. Bíblia, leitura bíblica. Então, tem lá na primeira parte dizendo que a gente deve ler a Bíblia. Na segunda parte está dizendo que a gente deve escutar a palavra na Santa Missa, na liturgia da igreja. A liturgia é recheada de palavra de Deus. Terceiro, a gente deve fundamentar a nossa vida, nossa conduta moral na palavra de Deus. E quarto, a palavra de Deus é alimento também para a nossa oração. Então são essas 4 partes. O Papa Bento XVI ele resumia da seguinte maneira: fé celebrada, fé professada, isso, primeira palavra, fé professada. Segundo, fé celebrada. Terceiro, fé vivida. E quarto, fé rezada. A fé professada é a fé que é proclamada, que é escutada, né? Isso tem fundamento bíblico, viu? Depois eu vejo aqui, mas a palavra de Deus no Atos dos Apóstolos diz que os primeiros cristãos eram assíduos em ouvir o ensinamento dos apóstolos, fé professada. Segundo, fé celebrada, a fração do pão. Na fração do pão, né? O versículo diz mais à frente, na vida fraterna e na oração. Tá vendo? Os quatro fundamentos. Então, fé professada, fé celebrada, a fé na liturgia, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, principalmente, que a gente sempre recebe, e outras formas litúrgicas, né? A liturgia das horas. Aí tem a fé vivida, que é os mandamentos, as virtudes cristãs, que mais? A nossa conduta moral na sociedade, e a fé, enfim, rezada, que é a nossa vida de oração. E essa parte, a quarta parte, também tem a explicação completa do Pai Nosso, né? Mas não é disso tudo que a gente vai falar, a gente vai falar por temas aqui. Então hoje eu escolhi falar responder essa questão, por que a gente deve evangelizar? Vocês sabem por que a gente deve ser evangelizador da palavra de Deus, né? Então eu vou pegar aqui o 8º mandamento. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O 8º mandamento, ele é sobre a nossa palavra, né? Não levantarás falso testemunho. É uma coisa para não se fazer. Vamos entender o seguinte, que todo mandamento tem uma parte positiva e uma parte negativa. Todos, entendeu?
Se o mandamento está dizendo que é para não fazer uma coisa, não levantarás falsos testemunhos. Significa que nas entrelinhas ele está dizendo que é para fazer alguma coisa, para dizer a verdade, para viver na verdade. Por exemplo, outros mandamentos. Honrar pai e mãe é um mandamento positivo. Mas o que ele está dizendo para não fazer implicitamente? Não desonrar os pais, não é isso? É isso. Então vamos seguindo. Como a gente deve, então, usar os meios de comunicação? Vamos lá. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social, onde está isso? Catecismo número 2493, ou então 2493. Né? Então, na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. Então, a gente está vendo aqui, primeiramente, que na sociedade moderna, que é a nossa, nós vivemos numa sociedade que já é moderna, tá certo? Os meios de comunicação social exercem papel primordial na informação, tá certo? Então, a primeira comunicação social que existe vai ser os meios de comunicação. Rádio, televisão, a internet, né? Na promoção cultural e na formação. Então, era para ser promotor da cultura e também na formação. Ou seja, quando alguém está assistindo televisão, quando alguém está aqui na internet consumindo conteúdo, quando alguém está em algum lugar e aprendendo, consumindo alguma coisa nos meios de comunicação, essa pessoa está adquirindo promoção cultural, né? É o que diz a palavra aqui do catecismo, e formação, tá? Que é promoção cultural? É a promoção da cultura. O que é cultura nesse caso? São as coisas, vamos dizer, arte, religião, educação, tá certo? Então, promoção cultural. Então, os meios de comunicação deveriam ser propagadores da promoção cultural. Só uma curiosidade, né? Uma vez eu assisti a um documentário na televisão mesmo. Difícil alguém assistir documentário em televisão, né? TV aberta, mas eu assistia. E lá dizia que o cara que inventou a televisão, ele se arrependeu depois, né? E ele começou a proibir os filhos deles de verem televisão. Por quê? Porque começaram a usar os meios de comunicação, né? Os que viram nisso na televisão uma maneira de ganhar muito dinheiro. E aí ele não gostou. Ele queria que todo mundo assistisse a programas educativos, né? Ele queria promover a educação. Deu errado o plano dele, né? Não 100% errado. Mas o único dia que ele gostou, né, que ele voltou a assistir a televisão, foi o dia que transmitiram ao vivo a ida do homem para a Lua. Na moto passando. A ida do homem para a Lua. Aí ele achou vantagem. Mas fora disso, ele não gostou, não. Aí ele acabou assistindo televisão, né? Aí ele disse assim, nesse dia que passou a transmissão da viagem espaciais, ele disse, esse dia, agora sim valeu a pena eu ter inventado esse negócio, né? A televisão. Então foi isso que ele fez. Aí, mas a televisão também, dos meios de comunicação. Oi. Quer participar aqui? A esposa chegou aí. Quer participar ou não? Não? Depois, tá. Promoção cultural e na formação. Formação é o quê? Formação do caráter, formação moral, que deveria ser também, né? Deveria ser assim. E deveria ser uma maneira de usar os meios de comunicação para poder atingir muitas pessoas, para que elas fossem formadas no seu caráter, na sua moralidade, no seu comportamento. Mas é formado, a gente vai ver daqui a pouco.
Mesmo que a pessoa não queira, ela é formada de alguma maneira. Tal papel cresce em razão dos avanços técnicos, com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, com a influência exercida sobre a opinião pública. Vamos ver algumas partes aqui. Primeiro, os avanços técnicos. Os avanços técnicos, tá? Então não tem mais só televisão, como na época desse inventor aqui. Ele inventou a televisão, mas não parou por aí. Já tinha um rádio, aí televisão também. Aí depois inventaram a internet, aí inventaram várias coisas, né? Primeiro o computador, depois a internet. E os celulares, né? Todo mundo tem um celular, né, para assistir alguma coisa. Então, a informação, ela vai muito longe, né? A informação, e aliás, a informação também é outra coisa, né? Não é só a formação, não é só a promoção da cultura, nem só na formação de caráter, mas também de saber o que acontece. Quando o meio de comunicação transgride o direito das pessoas de saberem exatamente o que aconteceu, eles estão transgredindo um direito fundamental humano. Então é uma coisa contra os direitos da pessoa humana, né? Não dá as informações corretas, tá certo? Então isso aí não é certo, não. Não é para aceitar um negócio desse. Então, mas tem avanços técnicos, né? Então, as pessoas melhoraram as câmeras, tem muitos avanços técnicos, esse simples celular grava aqui, né? E o que mais? Com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, né? O papel dos meios de comunicação, ele cresce com a amplitude e a diversidade das notícias. Então tem muita notícia. Tu abre a internet, já tem no Google lá tem um monte de coisa de notícia. Aqui também, né? Nessa rede social aqui tem muitas notícias. E depois com a influência exercida sobre a opinião pública. Aqui que está um negócio difícil de se engolir, né? Porque a influência exercida sobre a opinião pública é muito importante. Olha aí. A opinião pública é a opinião de toda uma população, de todo um grupo de pessoas. E os meios de comunicação, eles têm a influência. Tipo assim, mesmo que as pessoas não queiram, elas pensam, não, isso aí não me influencia em nada. Eu estou assistindo aqui, isso não me influencia. Influencia, gente. Influencia o comportamento, jeito de falar, jeito de vestir. Influencia o que se acredita, posicionamento político, posicionamento religioso, até religioso, tá? Então é sério isso aqui. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. Então é necessário usar bem os meios de comunicação para estar a serviço do bem comum, tá certo? Depois, a sociedade tem direito à informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Essas 4 coisas são valores, a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Pontuar cada uma delas. A verdade é a realidade mesmo, em si mesma, tá? Então, a verdade a gente tem direito de saber a verdade. As informações, elas têm que ser fundadas na verdade, como eu já falei anteriormente, né? Também na liberdade. Livremente a gente pode escolher, não por coação, receber aquela notícia também, né? Então, também a justiça. Por que a justiça? A justiça é dar o que o outro precisa, o que o outro necessita. Então, às vezes a gente precisa saber das coisas, né? Então, isso é justo que a gente saiba. E é necessário ter servidores, né, da comunicação. E depois a solidariedade, que é usar o meio de comunicação para o bem e não para o mal. Aí depois vem, o correto exercício desse direito exige que a comunicação seja, quanto ao objeto, sempre verídica e completa. Quem é que disse isso aqui? É um documento da igreja. Dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade. Que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente. Quer dizer, que na aquisição e na difusão das notícias observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. Tá? Vamos esmiuçar isso aqui também.
correto exercício desse direito exige que a comunicação seja, quanto ao objeto da comunicação, ou seja, a informação, sempre verídica e completa. Então tem que sempre ser verdadeiro, não tem que ser pela metade, tem que ser completo, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade. Que ela seja, com tal modo, honesta e conveniente. Quer dizer, que na aquisição e na difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais. Peraí que eu pulei aqui. Respeito às exigências da justiça e da caridade. Então tem que ser justo e também tem que ser bondoso, tem que ser caridoso. Que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente, e não desonesta, e não inconveniente, né? Mostre coisas que não podem ser mostradas, né? Quer dizer que na aquisição e na difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. Né? Então tem que ter leis morais que regulem essas coisas, tá? Os direitos e a dignidade do homem. Então a gente vê aqui que tem mais coisas para frente, né? Sobre os meios de comunicação. Eles têm que ser usados para a formação. E é por isso que eu estou aqui usando esse meio de comunicação, né? Para poder divulgar essas coisas boas, essas coisas legais sobre a igreja. Agora vamos para o munus profético, né? O munus profético dos leigos. O que os leigos têm que fazer com esse exercício da comunicação da palavra, né? Sua participação no munus profético de Cristo. Participação de quem? Dos leigos. Então vamos lá. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia. O que é a hierarquia? A hierarquia dos padres. Papa, bispos, diáconos, tá? Mas também por meio dos leigos. Os leigos não é aqueles que não sabem nada. O leigo é o que é batizado e que não é padre, nem freira, nem nada. Só batizado. Fazendo deles testemunhas e os provendo do sentido da fé e da graça da palavra. Então nós somos testemunhas daquilo que a gente recebeu de Deus e da igreja, né? Através da igreja. Recebemos a fé, Bíblia, sacramentos, vida fraterna, oração. E os provendos do sentido da fé e da graça. Tá? Então, os provendo do sentido da fé. Então, Cristo nos dá o sentido da fé. Não é da nossa cabeça. A nossa fé não vem da nossa cabeça. Ela vem de Cristo por meio da igreja até nós, até nossos ouvidos, para que a gente possa acreditar e entender cada vez mais a palavra de Deus e aquilo que Deus tem como verdade. Então, também nos provém também do sentido da graça da palavra. Além da gente escutar, a gente acreditar, também a gente tem a graça de evangelizar, de falar. Então, e é para aproveitar essa liberdade de falar, né? Não é nem tanto assim, mas existe uma certa liberdade relativa que a gente pode aproveitar para falar, né? Quantas vezes já não teve perseguições para a igreja que os cristãos tiveram que falar através de códigos? O próprio Apocalipse é um livro que foi escrito nesse sentido, né? Não era possível falar abertamente das coisas. Então, a gente também pode fazer a mesma coisa aqui. Então, a graça da palavra. Nós temos a graça de Cristo para proclamar. Mas, veja bem, não é para falar de qualquer maneira. É necessário se preparar, estudar, sai daqui desse vídeo e vai ler a Bíblia, vai ler o Catecismo, vai no site do Vaticano, né? Procurar documentos da igreja e tal. É ali que está nossos fundamentos. A gente não pode dizer coisas da nossa cabeça porque a gente acha. Né? Até os catequistas têm que ter cuidado com isso, para que eles não façam essa besteira de dar suas opiniões próprias. Eles têm que se embasar. Por isso que eu estou lendo aqui para vocês, estou lendo aqui diretamente do Catecismo. Tá? Então, São Tomás de Aquino diz o seguinte: ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. Vou repetir. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. O que ele quer dizer com cada pregador? Ele estava falando de padre. Na época dele, o pregador era o padre. Mas ele abre isso para todos. Ó.
É a tarefa de cada pregador, no caso aqui ele está falando de padre, e até de cada crente, ou seja, até os leigos, tá? Até os batizados que não são padre, que não são freira, eles devem anunciar a palavra. É tarefa de cada um de nós. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida, não é? E pela palavra. Então, essas duas maneiras que nós podemos falar de Deus, através da nossa vida e através da fala mesmo. Não é para deixar uma coisa separada da outra. Às vezes a gente não está vivendo uma coisa bem, a gente começa a falar, a gente aprende a viver. Às vezes a gente está vivendo uma coisa bem, a gente tem mais autoridade ainda para falar. Então, vice-versa. Mas o importante é não deixar de falar. Tá? Isso não vai nos tornar santos. Na verdade, isso é um dever de ofício. Como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Então, não é uma coisa que vai te santificar aí. Se tu começar a falar, fazer a mesma coisa que abrir a câmera e começar a falar. Não vai te santificar. Mas já é um começo, vamos dizer. E também é um dever. É um dever que tu sai de ti mesmo, né, para fazer isso. Mas tu não pode deixar de considerar que isso daí não é para tua glória, para tua vanglória, né, na verdade. Então, nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar, pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Tá? Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Primeiro, a parte anterior. Esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar. Então, tem características específicas ali e eficácia peculiar. Tá? A eficácia disso aqui é misteriosa. Por quê? Pelo fato de se realizar nas condições comuns do século, ou seja, no dia a dia. Não é que o leigo vai ficar falando toda hora. Às vezes ele está fazendo alguma coisa de bom no mundo, aí as pessoas percebem que ele é cristão. Ele não aceita certas propostas. Aí as pessoas, por que tu não fez isso? A pessoa, porque eu sou cristão. Aí dá o testemunho. Isso pode acontecer, hein? Se prepara que vai acontecer contigo aí em algum momento. E o verdadeiro apóstolo procura ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Então é necessário procurar também, né? O verdadeiro apóstolo, ou seja, o falso apóstolo é o que evita falar de Deus, e o verdadeiro é o que fala de Deus, através da palavra também. Não só o que dá testemunho da vida, assim na prática, mas também ele une isso à palavra dele, que ele diz. Então, mais ou menos aqui, vou ler só até esse trecho, né, para ir em mais lugares aqui do catecismo. Então, para que a gente está fazendo isso? Para que a gente está testemunhando, né? Então, vamos aqui no Pai Nosso, que a gente vai ver que é necessário anunciar o reino, tá? Então, a gente vai ver aqui no Venha a nós o vosso reino, que este pedido aí, ele está falando para a gente anunciar também o reino de Deus, quer ver? Essa parte tá aqui. Este pedido é o Maranatá, o grito do Espírito e da esposa. Vem, Senhor Jesus. Mesmo que esta oração não nos tivesse imposto o dever de pedir a vinda deste reino, nós mesmos, por iniciativa, teríamos soltado este grito, abrasados pela pressa de ir abraçar aqueles que constituem o objeto de nossas esperanças. As almas dos mártires, sob o altar, invocam o Senhor com grandes gritos. Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Eles devem, com efeito, obter justiça no fim dos tempos. Senhor, apressa, portanto, a vinda de teu reino. E segue. Segue aqui para frente. Acho que eu estou lendo a parte errada. Tá aqui.
Este pedido está contido e é atendido na oração de Jesus, presente e eficaz na Eucaristia. Produz seu fruto na vida nova, segundo as bem-aventuranças. Tá? Então, a Eucaristia, aqui está falando do Reino de Deus, mas está falando também da Eucaristia, né? Mas no trecho anterior aqui fala que no trabalho de discernimento segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir o crescimento do Reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. Então, existe o crescimento do Reino de Deus e o crescimento do progresso cultural, progresso da sociedade. Essas duas coisas, para nós católicos, elas são inseparáveis, embora sejam diferentes, tá? Então não pode separar a tua vida comum, da vinda do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus, entendeu? É aqui que está o anúncio da vida. Tudo que a gente fizer de boas obras na terra vai ser contabilizado depois, lá no céu, nos novos céus e na nova terra que vai ter, que é mistério, né? A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Então, aqui está falando de viver bem a vida em Deus, tá? E apressar essa vinda do reino de Cristo. Então, por isso a gente deve usar os meios de comunicação corretamente, porque isso também faz parte do dia a dia, digamos assim. E existe uma fome, né? Aqui o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é o trecho do Pai Nosso, também fala isso. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve fermentar o mundo pelo Espírito de Cristo. Está aqui. Trata-se de nosso pão, para muitos. A pobreza das bem-aventuranças é a partilha que convoca a comunicar e a partilhar os bens materiais e espirituais, não por coação, mas por amor, para que a abundância de uns venha em socorro das necessidades dos outros. Então a gente deve partilhar com os outros os bens materiais e os bens espirituais, tá? A gente não é materialista. Nós não somos materialistas, nós somos cristãos. Nós governamos as coisas materiais através das coisas espirituais. É assim que a gente faz. Não o contrário. Então tem gente que só reza se tem tempo. Na verdade, ela tem que rezar para viver bem o tempo. É assim que devia ser, tá? Por fim, né? Como a gente estava falando de Eucaristia ainda há pouco, vamos ver aqui que a Eucaristia, o que ela faz? Quando a gente vai para a missa, a nossa vida, ela se une a Cristo, né? Ela se une a Cristo através da Santa Missa, e isso se torna também para nós algo que agrada a Deus, algo meritório. Tá aqui. Deixa eu ver, cadê? Vou ler aqui no começo. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo. Então, a primeira coisa que acontece é a gente se unir a Cristo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até o momento da morte, quando nos será dado como viático. E, enfim, a Eucaristia compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregues por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Aqui tem um santo que diz, São João Crisóstomo, degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados
e te convidou para esta mesa, e tu nem mesmo assim te tornaste mais misericordioso. Ou seja, a Eucaristia nos convida à misericórdia. E essa misericórdia tem uma obra de misericórdia chamada ensinar os ignorantes, ensinar os que não conhecem, os que não sabem. Então tem muita gente que ainda não sabe, por exemplo, o catecismo da igreja. Tem muita gente que não sabe ainda sobre a Bíblia. Quem sabe o teu dom não pode ser manifestado através disso, através dessa necessidade das pessoas, né? Então existem necessidades que é para manifestar a glória de Deus, né? E os dons que Deus nos deu. Então, por exemplo, o cego de nascença que Jesus curou. Jesus curou ele para manifestar a glória de Deus. Perguntaram os apóstolos, quem pecou para ele ficar assim? Aí ele diz, ninguém. Mas essa doença é dada para manifestar a glória de Deus. Aí ele cura o cego de nascença, né? Então a mesma coisa se diga de quem está necessitando, de quem está sem a visão, está sem enxergar certas coisas. Então os meios de comunicação eles devem ser usados, vou fazer o gancho, né, de tudo. Resumindo tudo que a gente veio falando aqui, conversando. O meio de comunicação deve ser usado para partilhar aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não é inconveniente. E principalmente as coisas da fé, tá certo? A testemunhar a verdade da fé. E tudo isso pode ser oferecido na Eucaristia ali, na liturgia da igreja. A gente pode ofertar a Deus o nosso serviço de comunicação, de proclamação da palavra, de ensino, do catecismo, da Bíblia e assim por diante. São os valores, né? São coisas boas, positivas. E também tudo isso é ofertado para que venha o reino de Deus. Porque existe essa fome da palavra de Deus no coração das pessoas. É isso. E que a gente precisa entender que nosso chamado como leigo, a gente também é chamado a proclamar a palavra, assim como os padres, assim como os bispos, os cardeais proclamam a palavra, assim também nós somos chamados com coragem a anunciar o reino de Deus e a preparar a vinda de Cristo, né? Os corações para Cristo. Isso não quer dizer que isso nem sempre quer dizer que a gente é santo, né? Mas vamos dizer que já seja um começo ali, já seja uma inspiração para a gente começar a viver melhor. Então, escutando esse vídeo, que espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou produzir mais outros com os mesmos conteúdos. Vocês me digam aí sugestões, né, para os próximos vídeos, e também como vocês acham que pode melhorar, né? Eu não sei muito editar vídeo, eu só gravo e mando lá. O que importa, na minha opinião, é o conteúdo, né? Por enquanto não sei fazer nada dessas edições aí, mas eu posto aqui, espero que vocês consumam esse conteúdo bom e que sirva para alguma coisa aí na vida de cada um de nós, né? A minha vida também. É isso. Até o próximo vídeo.